tá? Bom, então, basicamente a gente vai começar a partir desse ponto, né? Aqui novamente, certo? Então, como eu falei para vocês, né? O que a gente deve lembrar aqui é que a primeira vila, né? Foi a Vila de São Vicente. Como eu falei para vocês, a Vila de São Vicente é o que hoje em dia é São Paulo, tá? Então, São Vicente é São Paulo hoje em dia, tá? Então, foi a primeira vila a ser fundada em 1532, né? Pelo Martim Afonso de Souza, tá? Vamos lá, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Então, nós falamos aqui sobre esse contato e nós chegamos nesse ponto aqui, né? Nós paramos exatamente nesse ponto. Lembrando, pessoal, que aqui no sétimo ano nós não vamos estudar, tá? Nós não vamos chegar em 1822, tá? Aqui no sétimo ano nós só vamos chegar até ali o ano de 1800, mais ou menos, tá? Que vai ser até que vai ocorrer, no caso, as chamadas revoltas coloniais. Inclusive, já fiquem preparados aí que a qualquer momento que nós chegarmos nela, vocês farão outro seminário, tá? Porque teve algumas pessoas que apresentou o meu zoado, algumas pessoas nem apresentaram, né? Então nós teremos outra oportunidade aí de fazer um seminário onde vocês vão apresentar sobre as revoltas coloniais, tá? É muito legal elas, tá? É bem interessante você pesquisar e tudo mais sobre elas. E aí vai ser bom para você poder recuperar a nota e conhecer um pouquinho mais, tá? Lembrando que vai ser aquela mesma dinâmica. Vocês apresentam e depois da apresentação eu aprofundo ou tiro alguma dúvida se tiver ficado. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos conhecer agora de fato o que é o Brasil colonial. Tá? Lembrando que o pré-colonial, antes do Brasil ser assumido por Portugal. Pode falar, Paulo. Cara, não se preocupe com isso. Já corrigi, sim. Não foi muito bom, não. Mas isso aí é o papo para outro momento. Bom, pessoal, vamos lá. Então, a primeira medida, tá? A primeira medida aqui feita pelos colonizadores, novos colonizadores aqui no Brasil, foi isso aqui, gente. Isso aqui é mega importante, tá? Todo livro de história que você pegar, você vai encontrar essa palavrinha aqui, ó. Capitanias hereditárias. Tá? Capitanias hereditárias. Então, para quem estiver escrevendo aí as palavrinhas-chave, essa aqui é a primeira palavra-chave, tá? Capitania hereditária. Certo? Essa aqui é a primeira palavrinha-chave para vocês de hoje, tá? Só um minutinho, deixa eu olhar aqui se tem um mapinha aqui do outro lado. Tem. Então, vamos lá. Então, primeiro, capitania hereditária. Podem escrever isso aí, tá? Esse aqui é o primeiro ponto. É a primeira palavrinha-chave, certo? E o que é uma capitania hereditária, pessoal? Se liga só. Ó, resumidamente, pessoal, a capitania hereditária, isso vai acontecer em 1534, tá? Então, no caso, foi basicamente isso aqui, gente, ó. Foi a divisão, certo? Ó, você pode ver aqui, ó. Foi a divisão do Brasil em 15 lotes de terra doado a 12 donatários, certo? Em alguns livros de história vocês vão encontrar que foram 12 capitanias, tá? Mas está errado. A quantidade correta foram 15 capitanias, certo? Então, o que é uma capitania? Resumidamente, tá? Eu acho que o que importa para vocês aqui é só vocês pegarem esse primeiro ponto aqui. Isso aqui é a palavrinha-chave, tá? Então, o que era a geografia. Você já viu em geografia? Foi isso aqui? Já. Pronto. Então, gente, resumidamente, pessoal, uma capitania hereditária é uma grande faixa de terra, certo? É uma grande faixa de terra. Ou seja, lembra daquele Tratado de Tordesilhas, né, que foi feito entre Portugal e Espanha, né, aquele tratado que dividiu, né, ali o Brasil ao meio. Bom, então começava ali e ia até o litoral, tá? Então eles meio que fatiaram o Brasil em 15 faixas de terra, certo? E essas 15 faixas de terra foram doadas, no caso o rei, né, o rei de Portugal, que era dono do Brasil na época, ele doou, tá? Ele doou para essas pessoas, tá? No caso, para os chamados capitães donatários. Era tipo o dono, tá, da faixa de terra, ele era tipo o administrador da faixa de terra, certo? Então, se para alguém aí que ficou com alguma dúvida, gente, uma capitania hereditária é isso aqui, ó, tá? Eu já dei um pulozinho aqui para vocês entenderem bem o que é, tá? Então, você pode notar, pessoal, que nós temos aqui grandes faixas de terra, tá? Ó, nós temos aqui faixas de terra, tá? Essas verdinhas também, certo? Então, ó, você tem aqui todas as faixas de terra, certo? Ao todo, foram 15, tá? Ao todo, foram 15 capitanias, certo? Então, você tem aqui, ó, a linha original do tratado, né? Você pode ver aqui, onde eu estou grifando, ó. Você tem aqui a linha original do tratado e da parte da linha até o litoral pertencia a Portugal, certo?
Então, as capitanias hereditárias, pessoal, eram essas faixas de terra, certo? Eram essas grandes faixas de terra. Gente, ficou alguma dúvida, pessoal, até aqui o que é uma capitania hereditária? Eu acho que não, né? É bem fácil de entender. É só você entender que é uma grande faixa de terra, tá? Ao todo são 15, beleza? Ao todo são 15 faixas, certo? Vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, então, basicamente é isso. Aqui no próximo slide. Então, nós temos aqui, gente. O capitão, primeira coisa. Outra palavrinha-chave. Quem quiser anotando aí, pode anotar essa palavrinha, tá? Primeira palavrinha, vocês podem colocar o nome capitão donatário, certo? Não coloque só donatário, não, tá? Coloquem capitão donatário, certo? Então, basicamente, o capitão donatário, né, como já está dizendo aqui, ó, era a autoridade máxima dentro da capitania, certo? Então, o rei cedia a capitania hereditária para um capitão donatário, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui, vamos começar com nossos exemplos maravilhosos aqui. Vamos imaginar que eu sou o rei de Portugal. Aí eu peguei uma faixa de terra, tá? Peguei uma faixa de terra. Bom dia, Raíssa. Peguei uma faixa de terra e doei para a Larissa, por exemplo. A Larissa, ela vai ser a minha capitã donatário, certo? Aqui eu estou dando um exemplo, tá? Até porque na época não existia capitão donatário mulher, certo? A gente sabe muito bem que o mundo ainda era um mundo dominado por homens, tá? Então, vamos supor aqui no meu exemplo, eu peguei uma capitania, né? Cedi uma capitania aqui e entreguei para a Larissa administrar. Lembrando que a Larissa ela não era dona da faixa de terra, até porque a faixa de terra pertencia ao rei. Certo? O Brasil inteiro pertencia ao rei, certo? Mas aí, como o rei não podia vir para cá para cuidar de toda essa região, então ela começou, o rei, no caso eu, comecei a escolher pessoas específicas, tá? Da minha confiança, para ela administrar aquela faixa de terra. Deu para entender, né, gente, até aqui? Então, tá lá, a Larissa é a minha capitã donatário, tá? Eu entreguei para ela uma faixa de terra, para ela cuidar dessa faixa de terra, certo? Só que tinha uma coisa, para que outras pessoas não argumentassem contra ela, né? Tipo, então quem foi que deu esse poder todo a você? Vamos imaginar que a Larissa é uma ser humaninha, uma capitã donatário, bem assim, mão de ferro, sabe? Bem dura, bem grossa, entende? Ela é daquela que não tem boquinha com ela. Quem manda é ela e acabou, né? E vai que alguém se revolta contra isso, né? Contra esse governo autoritário da Larissa. O que é que ela pode mostrar? Ela pode mostrar, pessoal, isso aqui é bem importante, tá? Preste atenção. Ela vai mostrar, se isso acontecer, por exemplo, ela pode mostrar isso aqui, gente, ó. Ela tem 2 documentos que provam que ela é a dona, no caso que ela é a administradora, tá? Que ela é a que manda. O primeiro documento é a carta de doação, e o segundo documento é a carta foral. Tá? Então, no caso, eu, rei de Portugal, eu vou entregar para a Larissa 2 documentos, certo? O primeiro documento que ela vai receber do rei é a carta de doação, certo? E o que é a carta de doação? É a posse da capitania. Então, eu, rei de Portugal, eu crio um documento onde eu vou assinar esse documento, certo? E a Larissa também vai assinar esse documento. Então, isso aqui é o documento máximo que vai provar que ela é a capitã donatário, certo? Ela é quem manda na parada, tá? E o segundo documento é esse aqui, ó. É a carta foral, tá? Na carta foral, lá vai ter os direitos e deveres da Larissa. Eu não vou pegar uma faixa de terra que pertence a mim e entregar para ela fazer o que ela quiser de todo jeito, certo? Então, ela tem que saber muito bem os direitos dela, no caso, aquilo que ela vai ter direito, né, as coisas boas para ela, como também o dever dela, o que ela vai ter que fazer, certo? Gente, deu para entender bem, pessoal, o que é isso aí? O que é uma carta de doação e uma carta foral? Resumidamente, são 2 documentos que provam, né, que ela é a minha capitã donatário e que também dão direitos para ela, certo? Então, vocês podem anotar aí, tá, pessoal? A palavrinha-chave é capitão donatário. No caso, é o dono, é o cara que controla, é o cara que governa a capitania hereditária. Certo? E aí, ao lado, vocês podem colocar assim, se quiser, né, se vocês não forem esquecer, se você não esquece, se garantir que não vai esquecer, não precisa escrever, mas se você não garantir, é legal vocês fazerem, colocar essas 2 palavrinhas também como palavrinha-chave, tá? Carta de doação e carta foral. Certo? Carta de doação e carta foral. Lembrando, carta de doação era a carta oficial, né, onde eu entregava
a capitania hereditária para a Larissa cuidar. E a carta foral era um documento mostrando para a Larissa, deixando bem claro para ela e para todo mundo os direitos e deveres dela. Certo? Bom, dito isso, espero que todo mundo tenha entendido. Se não entendeu, por favor, ligue o seu áudio e fale, tá, gente? Mas espero que vocês tenham entendido. Acho que tá fácil para vocês entenderem. Cara, chegamos aqui num ponto interessante, pessoal. Chegamos num ponto interessante. Das 15 capitanias, tá? Lembrando que foram 15, né? A gente viu no slide passado, né? Foram 15 capitanias. Das 15, só 2 deram certo. As outras 13 fracassaram. Ou seja, não deu em nada, né? Foi, até chegou um ponto que faliu. Quais foram as 2 que deram certo? Eu até marquei aqui para vocês já, tá? As únicas capitanias que deram certo foram essas daqui, gente. Foi a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Tá? A capitania de Pernambuco, obviamente, foi o que deu origem ao estado de Pernambuco, né? E São Vicente, como eu falei para vocês, né, hoje em dia leva o nome de São Paulo. Certo? Então foram as únicas 2 capitanias que deram certo. Quem estiver anotando, pode até anotar aí. Ô, GG, Oi. São Paulo é o nome de um santo, São Paulo. No apóstolo Paulo, mulher. Pensa né? São Paulo em homenagem ao apóstolo Paulo, né? Um dos caras que mais pregou aí, né? Na Bíblia, né? Foi o que mais escreveu livros, né? As cartas, das famosas cartas de Paulo, certo? Enfim, então, Pernambuco e São Paulo, certo? No caso, na época, se chamava São Vicente, beleza? Então, olha só para esse slide aqui, gente, mais uma vez, tá? Então, vamos definitivamente ver aqui, tá? Então, resumidamente, as únicas capitanias que deram certo já são essas aqui que estão grifadas, tá? Que foi a capitania de Pernambuco, tá? Grifei mais uma vez aqui para deixar mais claro, tá? A capitania de Pernambuco e aqui essa bem pequenininha, aqui embaixo, gente, ó, a capitania de São Vicente, que hoje em dia, como eu falei para vocês, hoje em dia é São Paulo, tá? Então foram as únicas 2 capitanias que deram certo, tá? Uma, no caso de Pernambuco, deu certo por causa da plantação que foi feita lá. A gente vai falar mais na frente um pouquinho, né? A gente vai começar, já vai entrar no segundo ciclo econômico. Falando nisso, deixa eu lembrar, pessoal, quais são os 4 grandes ciclos econômicos? Ou, no caso, qual foi o primeiro grande ciclo? Pau-Brasil. Não esqueçam disso, tá? Pau-Brasil. Foi o primeiro grande ciclo. Brasil parece que Segundo, açúcar. isso. Café. Exatamente. O terceiro foi a mineração e o quarto foi o café. Isso ajuda pra caramba, viu, gente? A história do Brasil. Exatamente. Então, daqui a pouquinho nós já vamos entrar no segundo grande ciclo, certo? Lembrando que o segundo grande ciclo foi a cana-de-açúcar, tá? Bom, e agora eu quero explicar para vocês, pessoal, o que eram as Sesmarias. Lembra que eu deixei para trás a explicação das Sesmarias? Vou explicar agora. Gente, é o seguinte, vamos lá. Eu sou rei de Portugal. Eu peguei e entreguei para a Larissa aqui a capitania de Pernambuco para a Larissa tomar de conta, certo? Eu vou até ampliar aqui melhor, para ficar melhor para vocês entenderem o que é uma Sesmaria, tá? Ampliei aqui mais, para ficar maiorzinho. Então, vamos lá. Então, tá aqui a capitania de Pernambuco, tá? Controlada pela Larissa. Gente, essa capitania, ela é muito grande, certo? Ela é muito grande. Você percebe que ela só nessa capitania aí pega os estados de Maranhão, Ceará, Pernambuco, Sergipe, uma parte da Bahia, Alagoas, tá? Então, essa faixa aí todinha, gente, é uma capitania só. Aí vem a pergunta, será que a Larissa sozinha tinha como controlar essa capitania todinha? É até uma questão óbvia, né? Não tinha como controlar, gente. Era uma região muito grande para ela controlar sozinha, certo? Então, o que é que ela fazia? Gente, agora presta atenção aqui, tá? Pega o bonde junto comigo aqui, todo mundo. Agora, eu peguei, né? Eu, rei de Portugal, entreguei essa faixa de terra para a Larissa, tá? Para a Larissa cuidar, né? Entreguei através dos 2 documentos, né? A carta de doação e a carta foral. E aí, nos direitos, naquela parte lá dos direitos da Larissa, a Larissa tem o direito, se ela quiser, claro, se a capitania dela for muito grande, ela tem o direito de dividir a capitania em partes menores. Então, gente, ó, presta atenção. Sesmarias, para quem estiver anotando, pessoal aí, ó, Sesmarias são porções de terra menor dentro da capitania. Então, estou fazendo aqui vários círculos. Eu quero que vocês entendam que cada círculo desse é uma Sesmaria. Tá? Então, foi uma maneira, gente, que a Larissa encontrou, tá? de fragmentar um pouquinho mais aquela capitania que era tão grande, ela dividiu em várias Sesmarias, tá? Ou seja, em várias regiões menores.
tá? Em várias sesmarias. E o que é que acontece? Para cada sesmaria dessa, inclusive, achei interessante gente, que essa daqui, só um detalhezinho, essa última aqui ficou parecendo o Mickey. Ficou parecendo a orelha do Mickey, a cabeça do Mickey. Mas enfim, vamos lá. Gente, olha só. O que é que acontece? A Larissa, outro direito que ela tem, no caso, o direito que ela tem é dividir em sesmarias, em regiões menores. Certo? E o que é que acontece, pessoal? Para cuidar de cada sesmaria, a Larissa vai indicar uma pessoa. Então vamos pegar aqui, a Larissa indicou, sei lá, a Paloma vai cuidar de uma sesmaria. A Ana tipo Paula vai cuidar estados. de outra sesmaria. Isso, mais ou menos isso, tá? Assim, porque são regiões um pouco menores do que estados, tá? Então seria muito mais próximo de municípios, certo? Imagine, gente, que na época, perceba uma coisa, tá, na época, essa divisão clássica que nós falamos aqui, né? Sergipe, Alagoas, Bahia, né? Essa divisão não existia na época não, tá? Não existia não, certo? Eu só falei só para dar um exemplo para vocês. Mas nessa época que a gente está falando agora, essas divisões não existiam ainda, tá? O que existia era só essa faixa de terra enorme, né? E aí a Larissa dividiu em sesmarias, em pequenas porções de terra, tá? Então está muito mais próximo de um município, certo? Então é como se a capitania fosse o estado, tá? Para ficar melhor, para vocês entenderem. É como se a capitania fosse o estado e as sesmarias fosse o município. Tá pronto, ficou legal essa explicação agora, né? Ficou bem resumida. A capitania é como se fosse o estado e as sesmarias é como se fossem os municípios, certo? Então, a Larissa foi lá, pegou lá e botou essa sesmaria aqui para a Paloma cuidar. Essa próxima aqui para Ana Paula. Essa próxima daqui para o Vitor. Essa próxima aqui para o Luiz Arthur. Enfim, deu para entender, né, gente? Então, sesmarias é isso, pessoal. Por isso que eu deixei para explicar agora. Porque se eu explicasse antes, ia ficar confuso, certo? Eu deixei para explicar agora. Então, uma capitania hereditária é essa grande faixa de terra. O seu líder era o capitão donatário, e o capitão donatário poderia dividir as suas sesmarias em pequenas porções de terra. Tá? No caso, poderia dividir, né, a capitania em pequenas porções de terra chamadas de sesmarias. Certo? Alguma dúvida, meus amores, até agora? Ou tá tudo de buenas? E aí? Me dá um feedbackzinho aí. Tudo entrando aqui na cabeça. Tudo top, né? Tudo bem explicadinho, né? Beleza. Bom, então tá aqui o Brasil, né? Tá aqui a outra imagem, mostrando aqui as capitanias, tá? Mostrando aqui as faixas de terra, certo? Mostrando aqui as grandes faixas de terra, tá? Então aqui é só outra imagenzinha para simplificar um pouquinho mais. E vamos lá. Então quais foram os motivos dos fracassos, né? Por que 13 capitanias não deram certo, né? Por que as 13 capitanias não deram certo? Lembrando que só teve 2 que deu certo. Não esqueçam disso, pessoal. Vocês podem até escrever isso aí para não esquecer, tá? Olha a Luísa arriscando a tela. Né, gente? Só teve 2 capitanias que não deram certo, tá? Aliás, só teve 2 que deu certo, perdão. Só teve 2 capitanias que deram certo. A primeira, Pernambuco, e a segunda, São Vicente, tá? Então, por que as outras 13 deram errado? Né? A grande pergunta que fica é essa, né, pessoal? Por que as outras 13 colônias... Eita, perdão, que colônias? Por que as outras 13 capitanias deram certo? Tranquilo, Marisa. Viu, Luísa? Tranquilo. Relaxa. Então, por que foi que as outras 13 deram errado? Vamos lá. Primeiro motivo para as capitanias deram errado, as 13 lá, tá? Primeiro motivo foi... desculpem aqui, deixa eu colocar aqui o quadradinho fica melhor. Beleza. Primeiro motivo, gente, falta de recursos. Não precisa escrever nada daqui não, tá? Primeiro, falta de recursos. Por quê, gente? As capitanias, cara, vocês viram lá, né? Olha de Pernambuco mesmo, a galera ficou. Gente, as capitanias eram muito extensas, era muito grande, cara, era muito grande. Mesmo que você dividisse em sesmarias, mas era muito grande, tá? O outro problema, olha só, problema de comunicação. As capitanias, como eram muito longas, muito distantes uma da outra, e, gente, vamos combinar, estamos aqui no século XVI, tá? Então não tinha telefone, não tinha fax, não tinha WhatsApp, né? Não tinha internet para você mandar uma mensagem, mandar um e-mail, tá? Então, qual era a única maneira de comunicação, pessoal? Era você escrever uma carta e mandar para outra capitania, pedindo ajuda. Mas, cara, essa carta ia levar o quê? 1, 2, 3 meses para chegar. Imagina vocês aqui, pessoal. Imagina você mandar uma carta. Imagina você mandar uma carta daqui de São Vicente lá para o Pará.
lá de cima. O tempo que não ia levar para chegar, pessoal. Não é? Então, assim, mano, não era. A comunicação era péssima na época, mano. A comunicação era terrível na época. Tá? Então, esse aqui é o segundo problema, gente. Então, é aquilo que a gente pode chamar aqui, pessoal, de isolamento. Tá? Então, eles tinham um isolamento das capitanias. Então, todas elas eram muito distantes uma da outra. Tá? E outra, viu? Não só isso, mas também tinha a treta das desavenças, tá? Então vamos pegar aqui outro exemplo, sei lá, vamos pegar a Clarinha. A Maria Clara era outra capitã donatário. Tá? A Maria Clara era outra capitã donatário. Mas vamos imaginar que a Clarinha tinha uma treta pesada com a Larissa. Já dificultava. Porque poderia ser que a Larissa estivesse precisando de alguma coisa que tinha na capitania da Clara e vice-versa. Mas como elas tinham uma treta entre elas não se comunicavam, né? Como é que uma vai ajudar a outra? Não tinha como. Certo? Vamos lá, gente. O terceiro problema. Dificuldades com a lavoura. Então, nem todos os lugares eram bons para você plantar a cana-de-açúcar. Tá? Nem todo lugar era bom para você plantar cana-de-açúcar. Né? Tem a questão do clima. Certo? Tem a questão do clima. E o problema também, o quarto problema que a gente pode levantar aqui são as revoltas. Tá? Algumas tribos indígenas não baixavam a cabeça. Você vê mesmo, tem até uma tribo muito famosa aqui no Brasil, infelizmente ela está quase extinta já, que é a tribo dos Bororo. Existe uma tribo indígena chamada tribo dos Bororo, certo? E a tribo dos Bororo, cara, era uma tribo que não dava garapa para ninguém não, meu irmão. Entendeu? Não dava garapa para ninguém não. E eles não baixaram a cabeça não, entendeu? Eles lutaram, guerrearam, mas é aquilo, pessoal. Lembra lá do assunto sobre os espanhóis, quando colonizaram lá os incas, maias e astecas? Cara, vai fazer o quê, velho? Os índios estão com arco e flecha, escudo de madeira, e os caras estão com arma de fogo. Né? Não tem nem... Se torna até uma guerra injusta. Né? Eu sempre digo isso aqui, cara. Não é nenhuma guerra, né? É um massacre. Né? Não tem nem como você comparar as duas forças. Certo? Então, algumas tribos indígenas, né, acabaram se revoltando aí. Tá? Então, gente, esses aqui basicamente são os motivos pelos quais, né, no caso dessas 15, aqui, das 15, 13 não deram certo. Tá? Só deu certo aqui Pernambuco, e vocês vão perceber que Pernambuco até hoje, pessoal, olha só, lembrando que Pernambuco, ela pega também a parte de Alagoas, tá? Então, por isso que vocês vão ver que até hoje, pessoal, qual é a maior produção? Com o que Alagoas ganha mais dinheiro? Com a cana-de-açúcar. Entendeu? Alagoas hoje em dia até hoje ganha dinheiro com a cana-de-açúcar, né? Pernambuco ganha muito dinheiro com o quê? Com a cana-de-açúcar. Eu não sei quantos de vocês já viajaram para Penedo. Se você vai daqui de Arapiraca para Penedo, ou daqui de Arapiraca para Maceió, cara, você vai passar por tanta fábrica de açúcar no mundo, né? Por tanta plantação de cana no mundo que a gente perde a conta. Não é, pessoal? A Lagoa do Pau sempre tinha Como é que é, Paloma? cheio a pista. Cara, então assim... Jefferson, Oi. indo pra Maceió, naquela parte da praia, você vê o quê? Umas três fábricas de alguma coisa com cana-de-açúcar, com aquele cheiro ruim. Pois é, então fica aquele mau cheiro danado, né? Então, assim, cara, é terrível. Enfim. Gente, olha só, essa imagem aqui, ela mostra que tinha algumas tribos, né, que elas praticavam a chamada antropofagia. Desculpem, pessoal, antropofagia, não é antropofagia, meu Deus do céu. Eu acho que é antropofagia mesmo. Só um minutinho, deixa eu conferir aqui no livro, peraí. Só um minutinho. Bom, gente, conferir aqui já é antropofagia mesmo, tá? Antropofagia, que traduzindo, né, assim, no termo popular, é o tipo canibalismo. canibalismo? É exatamente isso. É exatamente canibalismo, tá? Então, algumas tribos, né, como eu falei para você, algumas tribos, elas praticavam a antropofagia, certo? E na aula de amanhã eu quero contar para vocês uma história muito legal, né? Para não dizer trágica, né? Uma história muito legal de um arcebispo católico chamado, olha só que ironia do destino, gente, Bispo Sardinha. E o Bispo Sardinha foi pego por canibais. Coincidência ou ironia do destino? Já imagino o que vai acontecer, né? Então, o Bispo Sardinha, né? Eu vou contar para vocês a história deles amanhã, tá? Tá no finalzinho da aula aqui. Amanhã eu conto para vocês. Bom, pessoal, nós vamos parar por aqui, tá, pessoal? Amanhã eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história do Bispo Sardinha. Mas o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é o seguinte. Como as capitanias hereditárias não deram certo, tá? Como as capitanias não deram certo, o governo português, no caso do rei de Portugal,
ele começou a pensar em outra forma. Né? Poxa, se a capitania não deu certo, nós precisamos procurar outra forma para que dê certo, para que a gente consiga colonizar e se dar bem. Tá? E essa outra forma foi o chamado governo geral. Tá? Mas vai ficar para amanhã, certo, pessoal?